Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo. Eu me chamo Suderland Castro. Sabe qual é a diferença das pessoas que agrediram o repórter, né? O Dida Sampaio, do Estadão, para aqueles que estavam agredindo os enfermeiros? Nenhuma. Exato. Porque todos pertencem a uma ala só, o bolsonarismo. E diante de tais circunstâncias e de uma forma inaceitável a agressão, a justificativa de Bolsonaro e até de Janaína Pascoal, por incrível que pareça, a louca apareceu, é de que havia infiltrados, né, de oposições ideológicas diferentes à do bolsonarismo e atacaram diretamente, né, o repórter. Só que, notoriamente, entre as duas imagens e os acontecimentos quase simultâneos, o ataque aos enfermeiros, cometido por aquele senhor e aquela senhora, e não estando em seus estados normais, com os apoiadores no domingo de Bolsonaro, na qual tentava encobrir a câmera, evitando que o fotógrafo tirasse uma foto do presidente descendo a rampa em direção à multidão, desobedecendo todas as recomendações da OMS e do próprio Ministério da Saúde, você nota que não existe diferença entre os dois atos, entre as pessoas envolvidas nesses casos. É a pura e simples violência sendo usada contra pessoas comuns. Ora, de fato, Bolsonaro utiliza o diálogo de que a imprensa o persegue e aquele cercadinho que tem no Palácio de Apoiadores atacando diretamente os repórteres, a imprensa, mostra que Bolsonaro é complacente à violência contra esses profissionais, porque simplesmente fala aquilo que está acontecendo sem distorcer nada. Porque o que existe em relatórios médicos é que Bolsonaro sofre de transtornos comportamentais no qual o afastara do exército, dando a aposentadoria compulsória, mas sabemos que tinha sido expulso por desonra do exército, mas Vilas Boas, seu ex-professor, no qual sempre gostou daquele indisciplinado aluno, ajudou, através do Supremo Tribunal Militar, a aposentar como capitão, não perdendo totalmente a função na qual exercia no exército, mas ainda é o mesmo homem que sofre de transtornos comportamentais. Ora fala uma coisa, depois está afirmando outra. Bolsonaro é essa pessoa. Infelizmente, ele ainda possui 29% de aprovação, que é bem considerado, e a gente tem notado essa diminuição, mas é necessário que haja mais. Ontem ele utilizando indiretamente o nome das Forças Armadas para dar suporte ao golpe que ele planeja, porque Bolsonaro ele é contra a Constituição. A Constituição de 1988, mesmo não sendo tão perfeita, ela se enquadrava dentro dos moldes da sociedade, na qual não tinha direitos, que já vinha num período de ditadura, que não existia nada de direitos. Mas a Constituição de 1988, ela dava bons direitos, dentro daquilo era normal, claro, favorecendo uma classe muito mais privilegiada, que era os políticos e as pessoas ricas. Mas com o crescente número da classe média, principalmente no final do governo de Fernando Henrique para o início dos governos Lula e Dilma, sentia-se vontade de querer participar desse seleto grupo que são privilegiados pelas leis. Mas infelizmente também é massa. E não cabe eles estar no meio dessas pessoas mais ricas ou mais influentes do nosso país. Então começou-se a desordem constitucional no nosso país. E aquilo que era de direito não era mais o seu direito. Afinal de contas, perdemos direitos trabalhistas com a reforma trabalhista, na qual não gerou os 6 milhões de empregos. Perdemos também direitos previdenciários, que tinha a intenção de acumular 1 trilhão e 200 bilhões de reais para aliviar as contas públicas, da máquina pública, que foi jogado no saco devido à crise do coronavírus, que gerou uma crise econômica. Ou seja, duas reformas nas quais não resultarão bons resultados para os brasileiros e também para o próprio país. Mas o discurso de ataque, discurso de raiva, de ódio, ele está disseminado no país.
Ontem foi enfermeiros, hoje jornalistas, amanhã pode ser eu, você, qualquer um que não é de acordo com as ideias bolsonaristas. Estamos sendo ameaçados por uma pequena parcela de 28% que apoia um louco, enquanto 72% estão à mercê de uma revalia inconstitucional e que, diante dessas circunstâncias, as instituições se acovardam e não querer frear um louco, com medo de quebrar o processo democrático, mas já está fragmentado. E eu, quando faço vídeos que falo da realidade, sempre aparece um bonito bolsonarista querendo falar besteira. Mas aqui a gente já está de saco cheio de vocês. Vocês podem falar o que quiser. O nosso único problema é que a gente agora está numa situação complicada de pessoas alienadas, maioria culpados evangélicos, porque vocês, evangélicos no Brasil, são os únicos responsáveis por colocar Bolsonaro no governo e não sabia que existia tanto evangélico alienado que se diz cristão, mas são falsos cristãos. Porque cristão quer o amor e não prega o ódio. Eu nunca entendi qual é a parte da Bíblia que vocês não leram, que Jesus é amor e vocês apoiam um torturador, um fã de torturador, um cara que quer a morte. Nessas horas, até profissionais de saúde que lutam para salvar vidas, diante a vocês, são inimigos, porque simplesmente estão indo contra as vontades do mito. As Forças Armadas no meio desse turbilhão, que também precisamos saber se eles estão ou não de fato, mesmo que tenha dito que não estão com o Bolsonaro, mas precisamos mais de confirmação, se eles estão realmente concordando, compactuando com essa sandice de um golpe dentro do nosso país. Há relatos históricos de mortes, de disputas, de desaparecidos na ditadura militar, e não cabe mais uma ditadura em pleno século XXI. Estamos na década de 20. Incrível que pareça, a gente ainda tem mentalidade do século XIX nas décadas de 60 e 70. Isso é inaceitável. Até quando o brasileiro se permitirá sendo usado como massa de manobra e vivendo na escuridão da ignorância? Falta um senso crítico a pessoas que conseguem influenciar um grupo maior, pessoas de pensamentos pequenos, sem formações acadêmicas suficientes ou um grande intelecto para você dizer que vai seguir. Aqui no nosso país há uma adoração a um teórico de conspirações que é o Olavo de Carvalho, que não se agrega nada, porque se ele foi responsável por uma nova direita, essa criação da direita, Olavo de Carvalho, o senhor tem culpa de ter transformado a direita de um bando de alienados acéfalos, energúmenos que infelizmente só sabe repetir as frases do mito e não agrega nada no Brasil. Durante um ano, quase um ano e meio, o Brasil não foi para frente. E devido à crise que o Brasil não conseguiu se impor, essa pandemia, nós agora estamos propícios a ser o país com o maior número de mortes, até porque ultrapassamos a casa dos 7 mil e vimos a fragilidade nossa em não termos realmente cuidado na nossa saúde. E aí você não espera nada de bom, porque o próprio presidente não está nem aí para a saúde dos brasileiros. Então, para finalizarmos o vídeo a respeito das pessoas que atacaram o repórter do Estadão, são as mesmas pessoas que atacaram os enfermeiros. São as mesmas pessoas que vêm nas redes sociais e lhe ofendem, porque você não concorda com o mito. São as mesmas pessoas que estão nas ruas, seus vizinhos, seus parentes, pessoas próximas ou distantes de vocês, que agridem com palavras ou até com posts, simplesmente porque vocês não apoiam o mito doente e louco deles. Mas essas pessoas precisam ser contidas. Precisamos de proteção, porque existe uma massa de malucos, psicopatas soltos no país, doido para pegar você, porque simplesmente você não concorda com o mito. E deixando bem claro que se Bolsonaro tentar dar um golpe no país, tem uma boa parte da população que não aceitará. Afinal de contas, curral eleitoral sempre é difícil realmente mandar na maioria. O Bolsonaro tem os deles, mas nós temos o dever de proteger o nosso país, principalmente se um louco quiser dar um golpe aqui no Brasil. No mais, eu me despeço por aqui, galera. Essa era só uma observação, a gente se encontra no outro vídeo. E eu vou esperar os comentários dos bolsominions lá no canal do YouTube, porque eles sempre aparecem
falando besteira, né? Mas afinal de contas, é o sistema democrático. Você é obrigado a aceitar ou não a minha opinião, se quiser. Valeu!